Bom, boa tarde a todos. Daremos início aos trabalhos desta tarde e iniciaremos a mesa redonda 2 com o tema Validação de métodos para água de reuso, critérios com abordagem metrológica. E já convido à tela como moderador desta mesa redonda o senhor Ayrton Juliano Damasceno, diretor comercial e sócio fundador da SPR Soluções Metrológicas. Bem-vindo, senhor Ayrton. Boa tarde, bem-vindos a todos aqui presentes. Vou apresentá-lo e depois eu convido à tela os participantes. Bom, Ayrton é mestre em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química e bacharel em Química Ambiental pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, São Paulo. Na área de metrologia em Química, participou recentemente da qualificação de auditores internos na ISO 9001 de 2015. Interpretação dos requisitos da NBR ISO 9001 de 2015, formação de auditores internos, segundo a ISO 17025 de 2017, promovido pela REMESP, e curso de produção e certificação de material de referência, segundo a ABNT NBR ISO 17034, e guias, isso promovido pelo Inmetro. Tem experiência na área química, com ênfase em análise térmica, química analítica, metrologia em química e qualidade e química ambiental. E atualmente é diretor comercial na empresa SPR Soluções Metrológicas, a qual é cofundador, atuando como consultor e gestor comercial. Bom, e para compor esta mesa redonda, eu convido à tela os participantes. Senhor Flávio Machado, assessor técnico da Sabesp. Bem-vindo, Flávio. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. E o senhor Eduardo Pedrosa da Cunha Lima, gerente de novos negócios da GS Inima Industrial. Bem-vindo, senhor Eduardo. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, eu vou passar a palavra ao moderador da mesa, o senhor Ayrton, para iniciar as suas primeiras introduções, depois eu apresentarei cada participante com seus respectivos temas. Vamos lá, a palavra é sua, Ayrton. Bom, obrigado, Patrícia, pela apresentação, e quero dar boa tarde a todos os presentes, pessoal da REMESP, a comissão organizadora e os patrocinadores, que possibilitaram, né, a realização desse evento, e reforço o agradecimento, né, ao Flávio e ao Eduardo, né, que sem eles a gente não conseguiria estar com esse tema tão atual para poder discutir na tarde de hoje, né, que é o reuso de água. E a gente viu, graças a Deus, São Pedro foi muito generoso, está mandando chuva, né, mas nem sempre é assim, e a gente precisa achar meios de ter água para a gente manter nosso sistema de produção. Então, de antemão, eu passo a palavra ao Flávio, para iniciar as apresentações, né? E depois o Eduardo, e depois a gente volta para fazer as considerações, as perguntas e abrir para os questionamentos. Tá, eu vou apresentar antes, Flávio, dá licença. Então, vamos lá, e para apresentar a palestra 1 com o tema Reuso de Águas da Sabesp e a Regulação no Estado de São Paulo, Resolução Conjunta CIMA-SES 01-2020, apresentando o Flávio Machado, assessor técnico da Sabesp. Flávio é bacharel em Ciências Biológicas, com mestrado em Biotecnologia e doutorando em Engenharia Hidráulica e Ambiental pela Escola Politécnica da USP. É profissional com 25 anos de experiência na área de saneamento e atua no Departamento de Engenharia de Esgotos da Diretoria Metropolitana da Sabesp na coordenação de projetos de reuso da região metropolitana de São Paulo. É gestor da área de controle de qualidade de tratamentos de esgotos. Bom, muito bem-vindo novamente, Flávio, a palavra é sua, boa apresentação. Obrigado, Patrícia. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, agradecer ao Celso Scaranello, agradecer a Carlene, que trabalha na Sabesp, que foi a ponte aí para que o convite fosse feito. Bem, então eu posso iniciar aqui a apresentação, né?
Bem, Aí, então, já está aí. tá no modo apresentação? Que às vezes Sim, não aparece para mim? Tá certo, não. então. Bem, então, vamos falar desse tema que é tão salutar a toda a sociedade brasileira, né, e que carece de maiores esclarecimentos, maiores investimentos, que eu acredito que o colega Eduardo vai abordar bastante essa questão, que é o reuso de águas, né? Então, eu vou falar especificamente do reuso de água na Sabesp e como que deu, então, o atendimento à regulação no Estado de São Paulo, que é a resolução conjunta. Bem, antes de mais nada, falar um pouquinho da Sabesp, né, como empresa, é uma empresa que foi fundada em 1973, né, cujo maior acionista é o governo do Estado de São Paulo. É a única empresa de saneamento que tem ações na Bolsa de Nova York, aproximadamente 15% das ações da Sabesp, mas metade da Sabesp praticamente é privada, né? O governo do estado ainda detém a maioria acionária, né? Um percentual de 50,3%, e todo o restante é dividido entre a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Valores de Nova York. Bem, a missão da Sabesp é prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, né? E nós temos o objetivo de ser referência mundial na prestação de serviços de saneamento de forma sustentável, competitiva e inovadora, com foco no cliente. Dentre as diretrizes estratégicas, né, da Sabesp, eu destaco duas, né, que, no caso, é a segurança hídrica e a ampliação do tratamento de esgotos, que estão diretamente ligadas ao tema reuso. Né? Então, o reuso, ele é visto na Sabesp, né, ele é vislumbrado como uma grande oportunidade para aumento da segurança hídrica, não só na região metropolitana de São Paulo, mas também em todo o estado de São Paulo. E por meio da ampliação do tratamento de esgotos, porque a modalidade de reuso que se pratica na Sabesp é a partir do efluente tratado nas estações de tratamento de esgotos. Bem, a Sabesp está presente aí na maioria dos municípios do estado de São Paulo, né? 70% da população urbana é servida pela Sabesp, o que faz da Sabesp, então, a quarta maior empresa de saneamento do mundo em termos de população atendida. Aqui são alguns índices, né, de atendimento. Atualmente, praticamente nos municípios onde a Sabesp opera, a universalização de abastecimento de água, a coleta de esgotos hoje, né, saímos em 1994, logo quando começou o projeto Tietê, de um percentual de 68%, e hoje chegamos a 92%. E, em termos de tratamento de esgotos, um percentual que era apenas de 29%, hoje já chega a 79%. Né? Então, esses são números, inclusive, comparáveis com alguns países de primeiro mundo. Né? Claro que temos ainda uma lacuna para buscar, uma oportunidade, até com vistas ao atendimento ao marco regulatório de saneamento, né? Que todo o atendimento de esgoto vai estar universalizado até 2030, mas a Sabesp está indo com força total nesse sentido. Bem, então aqui só repetindo, né, o total de pessoas que a Sabesp atende. E aí vem, então, a pergunta, né, que provoca, então, o tema, né, desse nosso encontro aqui. Por que reutilizar água? Né? Qual a importância, quais fatores vêm acontecendo nos últimos anos que têm trazido essa emergência, né, do reuso de águas? Bem, uma primeira que é até geográfica, né, é a própria questão da disponibilidade de recursos hídricos que a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo, principalmente, né? A ONU, isso aqui eu tenho certeza que os senhores já sabem, né, desses números, mas a ONU ela tem uma classificação, né, em relação à disponibilidade hídrica para as pessoas de uma determinada região, e ela tem aqui os valores, né, quando essa disponibilidade é considerada crítica, é pobre ou autossustentável, né? No Brasil, a gente tem uma altíssima disponibilidade hídrica, né, uma das maiores do mundo. No entanto, a água ela não acompanha a mesma distribuição da população. Então, a gente vê que o estado de São Paulo, como um todo, se a gente olhar para o estado, ele está ali no limite da pobreza, né, hídrica. Por quê? É um estado que concentra aproximadamente de 10 a 20% da população brasileira, né, e que tem uma quantidade de recursos hídricos que em muitos momentos não é suficiente para suprir toda a demanda.
E especificamente na região metropolitana de São Paulo, a gente tem ainda uma situação ainda mais crítica, né? Porque há recursos hídricos, porém, a metade da população do estado se concentra justamente nessa região. Então, por conta disso, a disponibilidade hídrica na região metropolitana de São Paulo, ela está muito abaixo do crítico, né? Então, o que obriga, muitas vezes, a Sabesp, o poder público como um todo, não só a Sabesp, a fazer reversões de água entre bacias, né, dentro do estado de São Paulo, para poder suprir, então, a demanda dessa região tão importante, onde se concentra a maior parte do PIB brasileiro. Bem, então aqui o mapa da região metropolitana de São Paulo, né, só para a gente relembrar aqui do que a gente está falando, né, hoje o grande foco, né, em termos de aumento de segurança hídrica, claro que existem outras bacias hidrográficas no estado de São Paulo que também estão em situação crítica, porém a gente chama atenção muito para a região metropolitana de São Paulo por conta do fato de concentrar a capital, a maior parte da população, e também por conta de toda a economia que gira na região, que é tão importante para o Brasil como um todo, né? E lembrando, a região metropolitana de São Paulo, ela praticamente contém 10% da população brasileira, né, concentrada, porque São Paulo tem 20% da população, metade está na região metropolitana, então isso faz com que 10% da população brasileira esteja concentrada na região metropolitana de São Paulo, então trazendo essa particularidade, né, para a região, que hoje é a 7ª região mais populosa do mundo, né, com 22 milhões de habitantes, circula aí 19% do PIB brasileiro, né? Na região metropolitana, temos 37 municípios operados pela Sabesp, 2 municípios que não são operados pela Sabesp, mas são atendidos, né, por água, por atacado, né? E aí a gente tem quase 6 milhões de ligações de água e quase 5 milhões de ligação de esgoto. E lembrando que a região metropolitana de São Paulo, ela sofre pressão sobre seus recursos hídricos, também de populações que se deslocam de regiões metropolitanas vizinhas, diária, semanalmente, para a capital, para fins de estudo, trabalho. Então, não é só a questão da população da região metropolitana, tem também essa pressão dessas regiões. E a gente tem aqui, ao redor, né, a região metropolitana de Campinas, de Sorocaba, Baixada Santista, região do Vale do Paraíba. Então, essas regiões acabam também indiretamente exercendo pressão sobre os recursos hídricos da região metropolitana de São Paulo. Bem, e a Sabesp, então, traçou algumas diretrizes para aumento da segurança hídrica, né? Dentre as quais, novas ligações de esgoto, recuperação de córregos e rios, né? A gente vê aí também o trabalho feito de despoluição do Rio Pinheiros, que é um case de sucesso mundial, né? Um rio que praticamente a população não tinha a menor esperança, né? A sociedade não tinha a menor esperança de um dia ver despoluído. Hoje a gente vê que o rio ele está muito próximo daquilo que se espera de um rio urbano, né? Em termos de permitir que ele não agrida esteticamente, até do ponto de vista de saúde pública, a cidade, né? Então, novas ligações de esgoto, água subterrânea, controle e redução de perdas de abastecimento de água, que também é extremamente importante, contribui bastante com a manutenção, né, dos recursos hídricos, e é uma estratégia também para aumento da segurança hídrica. Interligação e transferências de sistemas produtores e setores de abastecimento, né? A crise hídrica de 2014 e 15 trouxe bastante um reforço em termos de infraestrutura, que permite hoje que a gente aproveite água no manancial que tem uma disponibilidade maior e possa transportar essa água para onde tem uma escassez, né? Uma maior escassez. Então, com isso, há uma melhor gestão dos recursos hídricos. Tivemos, depois de 2014 e 15, um evento climático bastante semelhante, porém, o impacto sobre o abastecimento foi muito diferente, justamente por conta de toda essa infraestrutura que foi instalada, que permite, então, a interligação dos sistemas produtores e setores de abastecimento de água. Uso racional da água, né, conclamar a sociedade como um todo a ter hábitos de consumo mais sustentáveis é salutar também numa estratégia de aumento de segurança hídrica, e, por fim, o reuso de água. Então,
no meio de toda... Claro que, na verdade, essas diretrizes elas acabam formando uma matriz, porque você nunca vai ter uma solução apenas que sozinha vai prover toda esse aumento de segurança hídrica, ainda mais numa região tão complexa como a região metropolitana de São Paulo e o estado de São Paulo como um todo. Porém, a prática do reuso de água ela tem uma grande contribuição nessa questão, né, com esse objetivo. E o tratamento, né, de efluentes, né, ou a prática do reuso a partir de efluentes, ela quebra um pouco de um modelo que é linear, né, que uma água que um dia foi captada no manancial, foi tratada, distribuída para a população, virou esgoto e simplesmente foi descartada, tratada, né, devidamente tratada num corpo hídrico, né? A prática de reuso, ela implementa uma circularidade aqui. Então, uma parte dessa água, que é desse esgoto tratado, ela então é convertida em água de reuso, que é utilizada para diversos fins, industriais, agrícolas, serviços urbanos, e com isso reduz a necessidade de retirada de água aqui do meio ambiente. Então, na verdade, essa circularidade que o reuso permite, ele é bastante importante, é uma das ferramentas mais importantes para o aumento da segurança hídrica, porque aí essa água aqui da captação do manancial, ela fica disponível para fins mais nobres, qual seja o abastecimento público. Bem, esse slide aqui ele mostra todas as possibilidades, né, da prática de reuso, né, desde as práticas de reuso potável indireto, né, onde que um efluente tratado é lançado no rio, que a posteriori, né, a jusante, ele é captado e tratado e abastecido para abastecimento de uma cidade, como água tratada, como também as práticas de reuso diretas, onde você pode aplicar, a partir do efluente tratado, a água voltando para a cidade, na forma de serviços urbanos, né, utilizado pelas indústrias, no meio ambiente, com recarga de lagos, manutenção de nível de represas, no setor agrícola, que inclusive é um dos setores que mais consome água no Brasil, aproximadamente 70%, né, embora não seja tanto a realidade da região metropolitana de São Paulo, mas convém salientar. E também que também é voltado aqui para a prática de reuso potável indireto é a recarga de aquíferos. Aqui a gente tem um exemplo de manancial superficial e aqui a gente tem um exemplo de recarga de aquífero subterrâneo, que depois, né, depois de um tempo, aquilo é captado também como água para abastecimento para a cidade. Então, a gente vê que a prática de reuso, ela propicia, né, uma série de ações que vão contribuir enormemente com uma maior disponibilidade hídrica na região. Falando um pouquinho da água de reuso da Sabesp, a prática de reuso ela está bastante alinhada, né? Ela é um objetivo, inclusive, da Organização das Nações Unidas, né? Por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o legal é que boa parte desses objetivos eles coincidem totalmente com os objetivos da Sabesp, né? Notadamente a proteção da saúde pública, a manutenção da integridade dos ecossistemas e o uso sustentado da água. Então, a prática de reuso também tem esse viés de contribuir com uma sociedade, com o desenvolvimento social, com a sustentabilidade, de uma maneira bastante veemente, né? E, conforme eu já falei, a principal vantagem do processo está a diminuição do volume de água bruta retirada, então, dos mananciais, porque cada litro de água de reuso utilizada representa 1 litro de água a menos que precisa tirar do manancial. Bem, a Sabesp ela iniciou a prática em 98, né? Ela foi pioneira praticamente no Brasil, dentro dessa modalidade da exploração de efluentes tratados, né? Do sistema público de tratamento para abastecimento para clientes externos, né? Então, em 98, existia uma antiga estação de tratamento, que era a ET Jesus Neto, ali na região do Ipiranga, e que ela foi convertida numa planta de produção de água de reuso, especificamente para atender a uma indústria têxtil ali da própria região, que estava se mudando de São Paulo, porque não tinha água, e a água de reuso, ela permitiu com que essa empresa ela permanecesse, e com ela arrecadação de impostos, empregos. Então, o reuso também ele tem esse viés
social, né, de promover, muitas vezes, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento de serviços que vão, então, se traduzir em maior oferta de empregos e também de geração de renda e riqueza, né? Hoje, a água de reuso, ela é utilizada para diversas finalidades, né? Eu destaco aqui para fins urbanos. Eu não sei se quem é da cidade de São Paulo vê que depois de toda feira livre, passa lá o caminhão com o logo da água de reuso Sabesp, e a rua ela é lavada com a água de reuso da Sabesp. Bem como monumentos, pisos, pátios, irrigação da maioria das áreas verdes da cidade de São Paulo. Mas também o reuso é utilizado na construção civil, cura e produção de concreto não estrutural, assentamento de poeira. A BCP, né, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, está avaliando agora a água de reuso da Sabesp para uso também na produção de concreto estrutural, né, o que abre também aí uma avenida de possibilidades de novos negócios. A desobstrução de rede de esgotos e águas pluviais, que no passado era feito com água potável, hoje é 100% realizado com água de reuso. E também lavagem de veículos, né, trens, aviões e etc. Também há fornecimento de água de reuso para indústrias, né? Então a gente tem algumas indústrias que são abastecidas por rede, principalmente, porque geralmente a demanda de indústria ela é mais facilmente atendida por rede, porém tem também fornecimento via caminhão para a indústria. Ok? E reuso ambiental e recreacional ainda não está muito no radar da Sabesp, mas é uma possibilidade que é futura, né, que se vislumbra aí. Bem, o sistema de tratamento de esgotos, ele compreende, né, da região metropolitana de São Paulo, ele vai além da própria região metropolitana, né, ele pega uma área muito extensa. São 39 estações de tratamento que têm juntas uma capacidade de tratar 26 metros cúbicos de esgoto por segundo. Então, olha o tamanho das oportunidades de produção de água de reuso que a gente tem na região metropolitana de São Paulo, né? E também aqui na região Bragantina, como esse mapa mostra. É o que o professor Ivanildo Espanhol, né, o grande professor Ivanildo Espanhol falecido, ele dizia, que o reuso de esgotos é um novo manancial, né? E hoje até a CETESB ela já publicou uma deliberação de diretoria que dá diretrizes justamente para o reuso potável de efluentes. Então, são oportunidades e possibilidades que vão surgindo que a gente pode aproveitar para aumentar a disponibilidade hídrica na região metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo como um todo, e, quiçá, no Brasil como um todo, né? Então, essa aqui é só um mapa mostrando toda a rede de coleta de esgotos, né? Que tem aquele mapa das estações, aqui só para ver o quanto que é abrangente, né? Todo o sistema de coleta dentro da região metropolitana de São Paulo. E aqui, então, as plantas instaladas, né? Temos hoje quatro plantas, desculpem, que são dedicadas à produção de água de reuso, né? Uma inteiramente dedicada à produção de água de reuso, e outras duas onde a gente tem produção no efluente tratado na ET, e uma parte desse efluente então, encaminhado para reuso, para tratamento e reuso. Sendo que a EPAR Jesus Neto ela tem uma capacidade de 45 litros por segundo, né? Ela fornece tanto para rede quanto caminhão. Estação Parque Novo Mundo, que abastece indústria têxtil, indústria de papel e celulose. São Miguel, que fornece via caminhão. E tem também a estação do ABC, que em parceria com o Aquapolo, né? Que o Eduardo acredito que vai explorar melhor, vai falar com mais profundidade. A Sabesp ela é parceira do Aquapolo Ambiental, junto com a GS Nima, então o polo petroquímico ele é abastecido, né? E a gente tem aí uma capacidade instalada de produção de água de reuso industrial de 650 litros por segundo. Bem, então aqui é só para mostrar um pouco da diversidade. A gente tem desde processos simples, né, de produção de água de reuso, que são mais baseados em filtração grosseira, né, que a gente abastece para caminhão, para a toma do aquapolo ambiental, que tem sistemas de osmose reversa, membranas de ultrafiltração. Então, a produção de água de reuso, ela acompanha muito a demanda do cliente em termos de qualidade.
Bem, então aqui mostrando a evolução do nosso fornecimento, né, a partir da instalação do Aquapolo, que houve um boom, né, na produção de água de reuso, né, projeto esse que a Sabesp é parceira, e atualmente a gente tem aí mais 2 projetos que estão saindo, uma indústria química de Suzano e também uma usina de incineração de resíduos na região de Barueri, que vão aí aumentar até 2026 ainda mais a nossa, o nosso gráfico, né, de fornecimento de água de reuso. Fora outros projetos que possam surgir ao longo do caminho também. Bem, então, falando um pouco da regulação, a gente sempre teve, então, a norma BNT, que foi, acho que, o primeiro instrumento, né, a tratar, a estabelecer um padrão de qualidade conforme o uso de reuso no Brasil. É uma norma, né, ela não tem força de lei, nunca foi publicado um decreto ou lei para que obrigasse o atendimento né, da NBR 13696, de 1997, porém, ela trazia um padrão de qualidade bastante interessante, que servia como uma base para quem quisesse implementar uma planta de reuso, tivesse um caminho por onde seguir, né? Porque ela dava uma diretriz em termos de qualidade de água, conforme o uso, e também um nível de tratamento sugerido para você poder atingir essa qualidade. Então, mas assim, por ela não ter força de lei, ela nunca foi um instrumento que foi, de fato, colocado como um requisito, até nem para fins de monitoramento da água de reuso. O que aconteceu somente em 2017, né, quando a Sabesp participou da elaboração do primeiro instrumento legal no estado de São Paulo, que estabeleceu padrões e condições para fornecimento de reuso, e aí no ano de 2020 foi feita uma revisão desse documento, né, que é a resolução conjunta da Secretaria da Saúde e da, então, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, que atualmente, na nova gestão, ela incorporou também a Secretaria de Transporte, mas a gente participou, então, da revisão daquele primeiro instrumento de 2017, junto com algumas outras entidades, e, então, foi publicada a resolução conjunta, número 1, né, em 13 de fevereiro de 2020, que disciplina o reuso direto não potável de água para fins urbanos proveniente de ETs, né, no estado de São Paulo. Então, só ressaltando alguns itens dessa resolução, ela é de reuso não potável e de estação de tratamento de esgotos. Portanto, qualquer outra modalidade, ela não é objeto dessa resolução, né? A resolução contempla ETs que são operadas tanto por empresas públicas quanto privadas, né? O que é importante também, então está todo mundo dentro do mesmo guarda-chuva. E no caso de reuso para fins industriais, eles não são objeto dessa resolução, porque a resolução ela foca apenas em uso urbano. Então, do ponto de vista de aspecto qualitativo da água, o padrão de qualidade estabelecida na resolução conjunta, ele não se aplica para reuso industrial. Então, quais são as modalidades de reuso que são objeto dessa resolução conjunta? Irrigação paisagística, lavagem de logradouros e outros espaços públicos e privados, construção civil, desobstrução de galerias de águas pluvial e rede de esgotos, lavagem de veículos e combate a incêndio. Então, até um dos usos que tinha na NBR, na 13696, que era o uso em descarga em vaso sanitário, ele não veio para a resolução conjunta. Então, aí fica até aquela questão, né? Se ele não está na resolução conjunta, não pode fazer, ou eu posso fazer porque a revelia porque ele não é estabelecido na resolução conjunta, né? Fica essa dúvida. Eu vejo que alguns empreendimentos, eles fazem o auto-reuso e utilizam em vaso sanitário, mas a Câmara Técnica né, da qual eu participei, que elaborou esse instrumento legal, a gente nunca deliberou sobre esse assunto, né? Existia uma proposta, mas aí existia algumas opiniões divergentes, então esse assunto acabou ficando de fora, tá? E lembrando que esses usos, eles também estão previstos numa resolução federal, né, que é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a 54 de 2015.
Então, essa resolução, ela estabelece duas categorias de água, né? Uma categoria chamada classe A, que é uma água de qualidade melhor, que a gente chama de uso irrestrito, ou seja, não há nenhuma restrição quanto a seu uso dentro daqueles usos previstos, né? E até pelo padrão de qualidade estabelecido, a gente vê que ele tem uma qualidade superior à água de classe B, que é a que a gente chama de reuso restrito não potável. Então, até por ele ser restrito, ele permite uma qualidade inferior, né? Porém, com restrição quanto ao seu uso, né? Inclusive com colocação de barreiras para impedir o acesso público e coisas do tipo. Mas, basicamente, essa resolução ela trouxe alguns avanços, né? Ela estabeleceu parâmetros com exigências específicas para o caso de uso de membrana filtrante, né? Ela estabelece que o cloro ele não precisa ser o agente desinfetante principal, né? Pode se adotar outros, ozônio, peróxido. Então, e isso era uma coisa que existiam muitas dúvidas, né, quanto à não utilização do cloro. E os parâmetros que na resolução de 2017 era obrigatório para todas as duas qualidades de água, que é cloreto, condutividade, razão de absorção de sódio e boro, eles passaram então a ser obrigatórios apenas quando a água é utilizada em irrigação paisagística. Atualmente está em elaboração um outro instrumento legal em nível federal, que está sendo discutido, a Sabesp também está participando, e aí estamos aguardando aí o que vai sair desse grupo de trabalho. Então, pode ser que a gente tenha uma resolução em nível federal, né? Que a gente não sabe ainda se ela vai se sobrepor a essa, se essa vai continuar sendo mais restritiva ou não. E aqui, então, a frequência de monitoramento da água, né, que o órgão ambiental estabeleceu, conforme as classes, né, e o que a gente tem que entregar em termos de monitoramento. E também a resolução conjunta, ela prevê a regularização cadastral dessas plantas, né? Então, as plantas elas têm que ser devidamente outorgadas, licenciadas e cadastradas na vigilância sanitária. Tem também aqui um padrão que já foi estabelecido para o Estado de São Paulo para os caminhões, né, que transportam água de reuso, seja de classe A e classe B, né, que está lá também no documento. Bem, e aqui os canais, quem deseja ser abastecido por água de reuso da Sabesp, aqui tem alguns canais, né, aqui no caso, como contratar o caminhão-pipa, está lá no site da Sabesp, tem um produtos, água de reuso, ou existe um contato direto com a senhorita Marlene, né, que trabalha na minha área, que tem aqui o telefone dela. E agora, para ser abastecido via rede, aí é necessário colocar a demanda para a Sabesp, e aí é feito todo um estudo de viabilidade técnica, econômica, aí não é uma coisa tão de prateleira assim, né? Porque aí tem que ser feito todo um estudo, né? Tem que ter toda uma viabilidade, uma tarifa viável e coisas do tipo. Eu não sei se eu já estou estourando o meu tempo, mas acho que são 30 minutos, né, Celso? Isso, Ayrton, desculpa. claro, Tá. isso mesmo. Tá. Então, assim, as vantagens da água de reuso. Tarifa mais atrativa, ela permite que a empresa ela explore o marketing verde associado à utilização da água de reuso. O padrão de qualidade hoje está previsto em legislação. Redução da tarifa de água de potável para o cliente. Porém, a gente ainda tem muitos desafios, que é alto custo de frete, no caso de fornecimento via caminhão e de implantação de rede adutora, né? Num projeto, aproximadamente 3/4 do custo é só assentamento da rede. Então, não é uma coisa que é simples de se fazer. Não é um produto de prateleira, né? No caso de fornecimento via rede, como eu comentei, tem que desenvolver um projeto viável, né? Fornecimento via rede ele só é viável a partir de um determinado volume. Então, é importante ter um cliente âncora para que um cliente menor consiga ser abastecido, caso contrário, não é viável fazer uma rede só para esse cliente. E falta de incentivos fiscais e tributários para o usuário de água de reuso, o que é, inclusive, uma feliz coincidência, que é justamente a palestra do Eduardo, que está na sequência, né? Então, só vou puxar aqui a provocação do que é necessário, pelo menos a gente como produtor, a gente entende como é necessário, do que é necessário para fomentar o mercado. Então, ter mais incentivos fiscais tributários, tanto para produtor quanto para usuário,
maior articulação entre órgãos governamentais e privados, planos diretores de reuso, que a gente vê que nos planos municipais, nos planos diretores municipais, os planos de água, a gente vê uma ausência do tema reuso, e indução de mercado, né? A gente conseguir ter uma visão mais mercadológica aí da questão. Bem, falei rapidinho, mas acho que obrigado aí pela atenção de todos. Imagina, nós que agradecemos, Flávio, pela sua apresentação. Vamos aguardar o seu QR Code, para que todos possam baixar em seus celulares. Aí está. Pronto. 5 segundos e eu já apresento a segunda palestra. Vamos lá, então. Obrigada mais uma vez, Flávio. Eu que agradeço. Então, a segunda e última palestra desta mesa redonda, com o tema Normalização e Políticas Públicas para Incentivo ao Uso de Fontes Alternativas de Água, Reuso e Dessalinização. Já está na tela o senhor Eduardo Pedrosa da Cunha Lima, gerente de novos negócios da GS Inima Industrial. Apresentando já na sequência, Eduardo é químico industrial, fez mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, MBA em gestão empresarial e políticas públicas. Possui mais de 20 anos de experiência na área de produção, reuso de água e tratamento de efluentes industriais, aos quais 15 anos em grandes grupos empresariais e 10 anos com funções executivas. É atual diretor da ALADIR, Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso, e é coordenador de livros e autor de vários artigos sobre tratamento de água e efluentes. Bom, a palavra é sua, Eduardo, boa apresentação. Obrigado, Patrícia. Primeiramente, agradecer aí a apresentação do Flávio, foi muito boa, Flávio, sua apresentação, detalhada, vai complementar muito o debate, e o convite que foi realizado para poder participar e falar de um tema tão importante, que é a questão de fontes alternativas de água. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, só um minutinho. Vocês confirmem aí a apresentação? Sim, está Então, aparecendo. Então, é uma satisfação estar conversando aqui com vocês. Ao preparar a apresentação, eu busquei, né, enquadrar algo mais próximo da questão da metrologia e um bate-papo, né? A apresentação é mais um guia para trazer algumas coisas, alguns pontos importantes a respeito desse tema, que envolve qualidade de água. Falando de água, eu vou falar um pouquinho não só de água de reuso, mas vou trazer um pouquinho água de dessalinização, de marinha, né, de água do mar. Como já foi colocado, eu vou estar colocando aqui 2 pontos, né, alguns projetos da GS Inima, mas também trazendo um pouquinho da associação, né, uma associação latino-americana que trata desses temas de reuso e dessalinização. Bom, então, primeiro apresentando quem é essa associação. A ALADIR, ela é uma associação que já reúne mais de 100 grandes empresas e centenas de participantes. Ela foi fundada em novembro de 2010, no Chile, e hoje tem uma atuação em toda a América Latina. É uma associação sem fins lucrativos, aqui algumas das empresas que fazem parte da ALADIR, e tem como objetivo ser referência e reconhecida pelas atividades de divulgação, promoção, incentivo a tecnologias de dessalinização e reuso, tratamento de água, de efluentes, para as questões principais aqui na América Latina. Quem tiver curiosidade em conhecer, e também é por isso que sempre a gente vê com bons olhos, uma grande satisfação, estar aqui falando de reuso de água, que esse é o nosso objetivo de promover e incentivo essa tecnologia de uma nova economia, de uma economia circular. E agora, falando um pouquinho aqui da GS Inima, quem é a GS Inima, né? Não sei se vocês conhecem, a GS Inima é uma empresa que nasceu o nome Inima, o Instituto Nacional de Indústria e Meio Ambiente, nasceu na Espanha, tem uma história de mais de 65 anos, e ela foi marcada pela crise hídrica na Península Ibérica, ali na Espanha,
e pelo desenvolvimento de soluções. E nessa época ela se notabilizou por dessalinização e ela hoje é reconhecida por isso, mas ela tem uma atuação em diversos mercados, mercado de saneamento, industrial e também de reuso. Assim nasceu a Enima e hoje tem o grupo GS, que é o grupo coreano, controlador da Enima. A sede da Enima, o escritório operacional principal da Enima, fica em Madrid, na Espanha, mas o controle societário é coreano, do quinto maior grupo da Coreia. Aí, falando um pouquinho, depois a gente vai direto ao ponto da apresentação. Isso é um ponto positivo, porque traz aí a sinergia de conhecimento de diversos projetos em diversos países, são mais de 200 plantas no mundo, e relativo à dessalinização são 33, e relativo a reuso, temos aí algumas essas plantas, né? E destacando aqui no Brasil, tem muitas plantas de reuso de água na Espanha, alguns que fazem reuso urbano, menores, né? E no Brasil se destaca principalmente o projeto Aquapolo, que é uma parceria de sucesso aí com a Sabesp. Aliás, a Sabesp é parceira em diversos projetos que a GS Nima já desenvolveu, em Mojimirim, Campos do Jordão, enfim. E temos outros projetos, mais recentemente, ali na região da Galícia, também um projeto muito interessante de tratamento de esgoto e produção de água de reuso, né? Aqui no Brasil, não perdendo tempo, assim, só para contextualizar quem somos, né, na GS Nima, a gente reunimos algumas concessões plenas de água e esgoto, outras somente de esgoto, como é o caso de Ribeirão Preto. Temos operações industriais, que é o Aquapolo, que atende o Complexo Industrial do ABC, e também no Rio Grande do Sul, em Triunfo. Todo o polo industrial Triunfo é abastecido por uma operação hoje da GS Nima. Já participamos de locações de ativos, temos uma PPP em Maceió, de esgoto, né? Também estamos estudando projetos de reuso de água, e já tivemos operações, né, serviço de OIM. Então, essa é a GS Nima, estamos aqui há mais de 26 anos e crescendo, ganhamos mais uma concessão recentemente, e estamos desenvolvendo projetos também com a indústria, ao qual eu participo muito desenvolvendo soluções para o segmento industrial. E aí, falando agora direto ao tema, falando um pouquinho da ótica da sustentabilidade hídrica, que foi um pouco abordado na apresentação anterior, os temas que são principais, e aí a gente vai crescendo nessas ações e vendo também o protagonismo que o reuso e a dessalinização, não em São Paulo, mas a dessalinização em algumas cidades litorâneas, obviamente, faz sentido, né? A sustentabilidade hídrica passa pelo saneamento e a proteção dos mananciais, claro, passa, sobretudo, na integração de bacia. Vocês viram aí o potencial hídrico por habitante na região metropolitana, mostrando que está bem abaixo, né? Menos de 1.000 metros cúbicos por habitante ano. Então, você vê o quanto que é importante a integração de bacias para poder abastecer grandes demandas, né? Isso que São Paulo faz e outras cidades faz, Nordeste faz com a transposição de São Francisco. Essa é uma solução, só que isso também custa dinheiro, custa energia, infraestrutura que muitas vezes não é visto pela população, por isso que é bom trabalhar e divulgar o que tem por trás, né, para a água chegar até a sua torneira, o que tem por trás para o esgoto ser devidamente coletado e tratado, e se tem energia quando você faz uma adução dessa interligação de bacias, às vezes o custo energético é até mais alto do que seria um reuso local ou até mesmo uma dessalinização. O desafio que toda a América Latina tem, o Brasil tem, o mundo persegue, que é a redução das perdas, se tem muitas perdas ainda no sistema de distribuição de água. Questões associadas aos padrões de consumo, né? A consciência, o consumo das pessoas, né? A gente percebe, eu particularmente sou, apesar de estar em São Paulo, já morei em outras regiões do Brasil, mas eu sou paraibano, de uma cidade chamada Campina Grande. Quem já conheceu sabe que foi uma cidade que sempre vivenciou problemas de abastecimento e de racionamento. Então, você vê que a população também acaba tendo, com a escassez, acaba tendo um trato com a questão hídrica um pouco mais cuidadosa do que em outros lugares que tem muita abundância. Você vê que as perdas também são maiores. E aí, por fim, nesse contexto de construir a sustentabilidade hídrica, passa fontes alternativas,
como é o caso do reuso em diversas modalidades, como foi comentado, e também, em alguns casos, a dessalinização de água do mar. E, no contexto industrial, vale a pena destacar que tudo isso é importante também para as atividades econômicas, né? Não só para a questão agrícola, que tem intrinsecamente ligado aí à questão da irrigação, mas atividades industriais. O Brasil é protagonista em grandes complexos industriais que são intensivos no uso de água. Você tem um complexo, como eu falei, no Rio Grande do Sul, você tem vários complexos em São Paulo, você tem Duque de Caxias, você tem no Rio de Janeiro, você tem Suape, Pernambuco, você tem o Porto Pecém. O Brasil discute questões de siderurgia, o setor de celulose também é intensivo em água. Estamos no momento de discutir a produção de hidrogênio verde. Ninguém produz hidrogênio verde sem água, né? Você precisa do hidrogênio na proporção de 1:9, né? Para poder produzir estequiometricamente hidrogênio verde. E também não seria verde se você está disputando água, que seria água com prioridade para abastecimento humano. Então, é importante essas soluções nesse tema de hidrogênio verde, né? E o que a gente costuma dizer dentro da própria associação, da Aladi, que o valor da água não está em sua origem, e sim na sua disponibilidade e garantia de qualidade. Esse é o ponto, né? Então, falando até de metrologia, então você vê que qualidade, garantia, disponibilidade, tudo esse que é realmente onde está o valor da água. Óbvio que se a fonte da água traz uma boa disponibilidade, uma boa garantia de qualidade, você consegue atrelar disponibilidade e qualidade ao valor da fonte, uma fonte subterrânea, uma água próxima a você, baixo custo, uma água boa, ok, mas nem sempre é assim, né? Então, e o valor da água não depende se é subterrânea, se é superficial, depende se ela está disponível, obviamente, e tem boa qualidade. E aí vem um dos pontos. Eu não fiz uma apresentação muito detalhada, mas a gente vai comentar aqui alguns aspectos fiscais, né, de políticas públicas que o Brasil precisa pensar, resolver e evoluir. Nós entendemos que isso é um ciclo de aprendizado dentro da associação à medida que a gente começa a viver uma nova economia. Uma economia que está discutindo hidrogênio verde, energia e água extremamente atrelados. Uma nova economia que fala de reciclagem, né, de resíduos e da própria água. Uma nova economia que cada vez tem um maior desafio de saneamento e bem-estar social. E esse ponto é importante, por quê? Porque o enquadramento fiscal da questão do reuso e da dessalinização nem sempre é compreendido de forma igualitária em todas as regiões do Brasil. Vou citar um exemplo. Saneamento, por ser uma atividade que traz um benefício, óbvio, né, ao bem-estar da população, ela tem um veto da Lei Complementar 116 de isenção de ISS, porque contempla uma atividade como saneamento ambiental. Então, captar a água do rio, captar de uma fonte natural com o objetivo, inclusive, de universalizar o saneamento, tem essa questão fiscal. No entanto, o reuso de água, ele é tributado. Quando você não entende como um serviço, não entende como uma atividade de saneamento, e sim como a venda de uma mercadoria, ele acaba tendo uma tributação como mercadoria. Ao invés de ser ISS, acaba sendo tributado como ICMS, que tem aí uma carga tributária que varia 18%, 12%, 17%, depende de cada região. No entanto, isso quando é para uma atividade industrial, tudo bem, porque você tem crédito de ICMS e a sua própria operação pode se beneficiar. E faz sentido, você está sendo remunerado pela venda de uma mercadoria. Mas, recentemente, por exemplo, um processo licitatório que ocorreu, deu deserto, deve evoluir aí para uma próxima etapa, que foi na CESAM, no Espírito Santo, para fazer reuso de água numa subconcessão vinculado à concessionária local para fornecer água para a ArcelorMittal, o regime tributário foi entendido como um serviço, como ISS. Na Bahia, o ISS, em outros lugares, ICMS. Então, assim, não há uma clareza fiscal sobre isso, e como foi colocado aqui, eu acho que todos concordam, a gente tem que ou equiparar o fornecimento de água de uma fonte natural, mas não pode tributar nem mais nem menos, ou pelo contrário, você teria que beneficiar as atividades de economia circular, porque você está trazendo um grande benefício, preservando recursos naturais para prioridade de abastecimento humano e
né, você acaba trazendo não só esse benefício, como você, ao atribuir esse projeto, você não vai ter nenhuma renúncia fiscal, porque poucos projetos hoje arrecadam grandes volumes de impostos associados a isso. Talvez fazer até uma política de enquadramento fiscal e de benefícios associados a uma região de escassez hídrica, né? E que você tem que pensar em todas as soluções, seja conexão de bacias, né, transposição de bacias hidrográficas, olhar a conta como um todo, porque muitas vezes essas soluções são, inclusive, economicamente mais viáveis. Hoje se discute, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, tanto em âmbito federal, existe uma discussão vasta de diversos projetos de lei que tramitaram num ciclo retrasado, né, de mandato político de deputados e senadores, depois retomou novamente no ciclo político, mas não concluiu. Tem alguns projetos de incentivo que foram aprovados no Senado, mas não foram na Câmara de Deputados, mas, inclusive, avaliar aqui o reuso, porque o reuso também você tem que entender que ele é diferenciado, como foi colocado aqui na apresentação. Você tem reuso para fins agrícolas, para fins industriais, para fins urbanos, recarga de manancial, né, um reuso potável indireto, e muitas vezes talvez seja interessante você enquadrar algumas atividades de reuso como uma atividade de compensação ambiental de grandes empreendimentos. Isso pode ser muito positivo. Existe uma discussão também a esse respeito. E outra questão é proporcionar um entendimento, uma segurança jurídica para poder viabilizar novos aquapolos, mais projetos que possam trazer aí para a indústria e para outras atividades que podem estar utilizando água de reuso, né? Então, é importante toda uma regulamentação que está em avanço no Brasil, há uma discussão sobre isso, mas eu diria que, muitas vezes, o enquadramento fiscal, por exemplo, é o viés de viabilizar ou não um projeto de reuso de água. E, mais recentemente, nós sabemos que o Brasil avança também para estudar a recarga de manancial. Agora, dia 12 de dezembro, se eu não me engano, a CETESB já trouxe, inclusive, algumas diretrizes para isso. Isso não quer dizer que a solução que é adequada para um estado seja para outro. O Brasil é continental, questões hídricas distintas, mas isso é feito no mundo inteiro. Existem diversos países, Estados Unidos, na Ásia, na África, na Europa, que faz reuso indireto ou direto, e o Brasil, em determinadas situações, vale a pena olhar com atenção isso, né? Que seria tratar o esgoto devidamente, com todas as suas preocupações, mas ao lançar na foz de um rio que vai para o mar, ou numa foz que não seja um manancial, ou que não esteja ligada a um manancial, hoje sabemos que existe o reuso indireto, mas não planejado, e sim viabilizar o reuso potável indireto planejado, né? Bom, e aí vou tentar trazer aqui um pouquinho, né, a minha provocação, e aí eu fico satisfeito por estar apresentando aqui uma visão de alguém que é do mercado, que desenvolve soluções, ouvindo as empresas, e trazer um pouquinho a questão da metrologia, né? Qual é o protagonismo que esse segmento tem? E aí, muito importante você estarem próximos dos projetos, ouvindo, entendendo do operador essas questões, né? É óbvio que a metrologia traz aspectos associados à segurança. A segurança, principalmente quando se fala de água para consumo humano, né? Então, a segurança no controle dos processos das operações, como também do monitoramento. Uma boa estratégia de metrologia, um conhecimento nesse assunto, traz clareza e fortalece esses processos crescentes em uma nova economia, né? Quando você não tem clareza, confiança nas metodologias, nos processos, cada vez fica mais lento o desenvolvimento desses projetos, e muitas vezes eles não vão adiante. A metrologia também, ela apoia, né, nessa questão de trazer referências, né? Quando você tem uma boa regulação, umas boas diretrizes, ela acaba influenciando outros projetos, outras regulações, outros critérios em projetos similares, né? Não necessariamente tratando ao mesmo tempo, acaba sendo influenciador. A CETESB, por exemplo, tem, em muitos casos, esse papel, né?
o protagonismo que a CETESB tem. E o mais importante, talvez eu poderia resumir tudo isso em um único bullet, em um único ponto, que é auxiliar na formação, no fortalecimento de uma massa crítica, técnica, que conhece do assunto, e que isso vai trazer credibilidade e legitimidade para inovar. Sabemos que já temos aí mais de 10 anos, né, nessa parceria Sabesp e Aquapolo. Ano passado teve a comemoração de um grande projeto de reuso que eu posso, para fins industriais, eu não conheço maior. Apesar de ter outros projetos de reuso que têm funções para agricultura, urbana, enfim, mas para fins industriais eu não conheço outro maior, que é o projeto Aquapolo. Mas a gente precisa avançar nesse conhecimento, na massa crítica, na credibilidade, na legitimidade, para desenvolver o reuso em outros locais, em outros projetos, não ficar apenas em um cenário peculiar que proporcionou essa oportunidade, e o Brasil abrir as portas para várias oportunidades, como foi colocado um grande potencial de reuso em São Paulo, e também tem um trabalho feito pelo governo federal, aí, com a GO Associados, que fez o mapeamento do reuso no Brasil. Você veja o potencial que o Brasil tem nessa área, sobretudo quando também fala de atividades industriais, como fala de hidrogênio verde. Então, essas discussões favorecem o fortalecimento de uma massa crítica e bons métodos, ter credibilidade e legitimidade para poder avançar. Não só em reuso, mas eu diria também em dessalinização. O Brasil tem um litoral enorme, grandes populações de cidades e regiões litorâneas. A dessalinização é uma alternativa viável. O mundo cada vez mais, o que há 20, 30 anos se gastava 10 kWh por metro cúbico de água dessalinizada, hoje se gasta menos de 3. Então, você vê que o custo baixou, o mundo inteiro, né? Já tem diversos projetos de dessalinização de água do mar, em alguns países até para a agricultura. Mas o Brasil ainda começa com os primeiros projetos, como é o caso do projeto em Fortaleza, que está sendo desenvolvido, e que se tem dúvida, o que se vai fazer com concentrado salino, qual é o impacto, enfim. Então, também tem um papel da metrologia, de conhecer, de especificar diversas referências, conhecer o que é feito no mundo, as metodologias de monitoramento, de análise, enfim. Eu acho que é muito importante e oportuno estar aqui com vocês, sinalizando uma linha de frente fundamental para crescer as fontes alternativas de água no Brasil. No caso de dessalinização de água do mar, também no caso de reuso potável indireto, né? Como foi colocada aí uma das diretrizes mais recentes e protagonistas e pioneiras aí nesse tema. E, quem sabe, mais adiante evoluir até mesmo, se assim for a melhor estratégia, para as questões associadas ao reuso potável direto. E a questão do reuso industrial, vale a pena salientar que a indústria tem o uso da água para diversas finalidades. A água pode ser utilizada em processos de lavagem, a água pode ser utilizada em processos de troca térmica, a água pode fazer parte da matéria-prima, como é a questão de bebidas, a água pode fazer parte do processo como meio de reações químicas, a água pode ser um meio de transporte, como é o caso de mineração, que se usa minerodutos em que a água... Então, assim, é difícil especificar diante de todo um ambiente como esse a questão industrial. Então, o reuso passa a ser muito mais uma negociação da indústria com o provedor da água de reuso, mas aí atento às questões de saúde ocupacional, digamos assim, de uso dessa água, da manipulação dessa água nas atividades industriais, né? E, além da questão agrícola, que também tem uma complexidade grande, porque depende muito do tipo de irrigação, do tipo de solo, né? Porque o reuso agrícola, além de fornecer água, fornece nutrientes. Então, também tem uma discussão aí ampla, né? Quando se fala de reuso agrícola, tem que entender que tem subcategorias e tem aí etapas importantes. E ainda falando de metrologia, eu vou abrir aqui alguns pontos, né? Primeiro, eu observo muito crescente, novos ensaios e os desafios, né? E aí eu vou citar os desafios de ensaios de ecotoxicidades. Eu coloquei aí case 1,
tivesse tempo para falar, eu ia comentar, eu acho que tem. O que seria isso? Eu tive a oportunidade, ao longo de 3 anos, de trabalhar num projeto de desenvolvimento para um segmento industrial numa cidade mexicana chamada Coatzacoalcos, que foi desenvolvido um complexo industrial e tinha uma legislação específica, é bom porque a gente vai conhecendo também, vivenciando a legislação em outros países. E tinham ensaios de ecotoxicidade, que era necessário para o efluente ser lançado no rio. O que é que acontecia? Você tinha a necessidade de fazer uma desinfecção de um processo, de baixar coliformes termotolerantes, reduzir alguns patogênicos, e tinha essa atividade, e, ao mesmo tempo, o seu efluente depois passava por um ensaio, como até era curioso, porque era um ensaio de ecotoxicidade com Vibrio Fischer, que é um micro-organismo marinho, mas era para um lançamento no rio. E a gente observava que, por exemplo, você usava uma desinfecção química, tinha um residual de cloro, que muitas vezes é visto como positivo, mas esse residual de cloro gerava a toxicidade aos micro-organismos na hora de fazer um teste. Então, tem que se ter cuidado para realmente entender o que se deseja, né? Muitas vezes a gente viu aí numa legislação, olha, vamos colocar cloro residual numa água para reuso agrícola, mas tem que ter cuidado, o cloro pode ser ruim, inclusive para atividade agrícola, né? Esse cloro residual. Faz sentido o cloro residual no abastecimento humano? É uma coisa, não necessariamente no reuso. Então, a gente sempre traz que essas abordagens é importante sempre estar ali no dia a dia do operador para entender. É importante, mas é importante entender os efeitos, né, da água, mas também entender aí se faz sentido, qual é a frequência dessas medições, né? Outra grande questão da metrologia sempre é analisar o impacto conjunto, isso já é feito na legislação brasileira, mas eu só estou enfatizando aqui, que é a questão não somente da legislação por concentrações, mas sim por cargas, né? Muitas vezes, você, com um pequeno volume, você tem cargas pequenas, mas você pode ter grandes concentrações. E muitas vezes os processos de reuso de água, e principalmente os processos de reuso de água e dessalinização, eles concentram poluentes, porque você está tirando a água, alguns poluentes você não faz uma biodegradação, você não faz a conversão do poluente orgânico em CO2, tudo bem, ou em metano, e depois queima para CO2, ou amônia converte em nitrato, depois desnitrifica para nitrogênio, fósforo sai na lodo, mas alguns poluentes inorgânicos, solúveis, na verdade, o que você faz nos processos com membrana é concentrar. E a depender do tipo de rigor, de critério que se coloca com relação às concentrações, você pode estar inviabilizando, inclusive, um projeto de reciclagem. É óbvio que isso tem que ser abordado com uma boa análise, porque as concentrações também impactam, né? O maior desafio, por exemplo, de um projeto de dessalinização de água do mar, não é você simplesmente não agrega cargas poluentes, é só que você concentra. E aí você tem que ter uma boa dispersão para que naquele ponto, naquela região, a concentração não afete o meio ao ponto da biota sofrer com isso, né? Então, por isso que se faz difusores em formato parábola, para que você tenha uma diluição em menos de 50 metros, né? Para isso. E também falar de metrologia é falar das evoluções tecnológicas que se tem hoje de medições online, né? E o desafio das medições online, muito a questão da calibração. Nós temos, assim, né, como operadores, equipamentos que monitoram a toxicidade online em processos biológicos aeróbios, diversos outros equipamentos. Muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho em laboratório para ratificar as medições online, mas eu acho que a gente pode evoluir na questão da metrologia bastante, adotando aí aspectos de medição online e dando uma atenção maior aos critérios de calibração, né? E lembrar sempre que, apesar da gente ter um amplo conhecimento sobre as questões de água e ambientais, sempre tem novos contaminantes emergentes, e ainda mais quando se fala de reuso potável, seja direto ou indireto, temos que estar atentos a essas questões, né? Hormônio na água, enfim, você vê que já contempla, né?
até cafeína, agora na diretriz eu uso potável indireto, alguns medicamentos, mas tem que ter sempre uma atenção, e aí você vê um grande protagonismo das tecnologias para identificar, para monitorar e para dar garantia a tudo isso. E tudo isso, essas especificações passam por uma análise de risco, né? Você tem aquilo que a gente chama de perigo, risco potencial e risco real. Perigo é a ameaça que existe, mas se, por exemplo, um veneno, ele está fora do alcance de uma criança, ele é perigoso, mas não necessariamente está representando um risco, porque está fora do alcance de uma criança manipular esse veneno, por exemplo. Ah, não, mas se você colocou em um local que ele pode ter acesso, passou a ser um risco potencial, mas necessariamente só vai ser real se ele tiver... Estou tentando fazer uma analogia para não me prolongar muito, se ele tiver esse tipo de acesso. Então, quando a gente fala de critérios de metrologia, sempre está muito associado também a aspectos de análise de risco, quando está associado a consumo humano, a questões de agricultura. Eu quis trazer isso como uma provocação aí para o debate. Não sei se eu passei aqui meu tempo, mas tentei ser bem rápido. Eu acho que o debate aqui é o mais importante, a gente levar aí as perguntas e as discussões. Esses são os meus contatos. E, novamente, para mim, é uma satisfação sempre criar essa conexão com o setor de meteorologia, para a gente ouvir e vocês nos ouvirem e a gente poder trazer as questões para promover o uso alternativo de água. Muito obrigada, Eduardo, por sua apresentação. Vou aguardar o seu QR Code para as pessoas poderem baixar a sua apresentação nos celulares. Eu mexi Aí, aqui. aí está. Vou dar uns 5 segundinhos, eu já passo a palavra ao moderador. Acabou sendo muito temática, mas detalhes e dúvidas, podem entrar em contato, que eu posso compartilhar os estudos. Quem tiver mais um enfoque para questões de metrologia, eu encaminho Ayrton, aspectos. Oi? você me permite, eu ia deixar para o final, mas eu vou fazer uma intervenção antes aqui. Primeiro, para parabenizar os dois, Flávio Machado. Flávio, você não quer aparecer aqui para a gente? Opa, apareci. Oi, Ainda não. Flávio. Ainda não apareceu, Ainda mas vai não. aparecer. Mas Peraí. eu queria deixar aqui para Agora todo o sim. grupo a Muito bom, satisfação Flávio. que eu tive de assistir essas duas excelentes exposições. Aliás, nós somos uns privilegiados, porque nesse evento de 2 dias, a gente só conseguiu reunir feras do saneamento, do abastecimento, da metrologia. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo rapidinho, porque eu não consigo fazer pergunta como administrador, eu não tenho direito a fazer pergunta no QIA, mas eu vou fazer matar uma curiosidade. Você conhece o professor Kepler? Conheço, lá de Campina Grande. Seu Programa companheiro. Água Doce. Ele tem um programa, ele esteve aqui no outro Metro Águas, falando sobre os programas lá de dessalinização, os programas de utilização dos seus alunos lá que trabalham em pesquisa nos subterrâneos. Foi muito legal, viu? E a gente não falou, mas o programa Água Doce, e Kepler teve um protagonismo disso lá atrás, ele é um programa que trata a água salobra na região do semiárido no nordestino e que exerce um papel social muito importante. E também eu acho que o Flávio deve saber, que eu acho que a gente já se cruzou, na área de saneamento, um programa chamado PROSAB foi um dos programas que mais formou gente com conhecimento tecnológico e que hoje, passado alguns anos, a gente vê que isso foi fundamental para esse momento que o Brasil está vivenciando. É isso mesmo. Exatamente. Olha, foi uma alegria poder assistir vocês aqui. Eu vou deixar a palavra com o Ayrton, que é o nosso moderador, e eu vou pedir que a gente use aí uns 5 ou 7 minutos, porque já entramos bastante no horário. Mas fiquem à vontade, deve ter 2 perguntas e mais algumas do Ayrton, porque nós não podemos perder essa oportunidade de receber conhecimento desses 2 colegas, Eduardo e Flávio. Parabéns. Ayrton. Olá, Romulo.
Parabéns pela grande apresentação de vocês dois. Foi um complementar ao outro, vocês nem combinaram e foi sincronizado. Então, foi maravilhoso. E eu já deixo aqui a provocação ao nosso presidente da Remesp, o Celso, a gente fazer um evento só de água de reuso, porque a gente viu o quanto é pertinente, o quanto está atrás da questão da política, os projetos de ter um parque tecnológico, um parque industrial já com água de reuso, já desde a base da criação dos parques industriais, já ter essa comoção de fazer a rede de água de reuso. Então, tem muitas coisas que a gente precisa discutir, fomentar e trazer essas pessoas para fazer um evento só dessa temática. Ainda mais na área da sustentabilidade, o risco que a gente tem dos recursos hídricos ser cada vez mais escasso, e tem lugares aí que a gente vê que poderia ser mais industrializado e fazer muitas coisas a esse respeito. Eu vou só pegar uma... Você me permite, o desafio está aceito, desde que vocês me ajudem. Opa! Eu conheço muito pouco, né? Mas eu curto muito esse tipo de desenvolvimento, e se o Flávio e o Eduardo nos ajudarem a compor esse workshop aí que você está propondo, e você também, Ayrton, nós estamos juntos aí nisso aí. Opa, Tem um legal. evento agora em abril, vocês vão receber o convite. Vai ter um painel, a Sabesp já vai estar presente, com o Nivaldo, Flávio, e o Jaco Polo e outras, e eu vou convidar vocês também para poder participar. Vai ser aqui em São Paulo, presencial. Eu agradeço, viu, Eduardo? E fica aí, nós estamos à disposição. Quando o assunto for metrologia, nós podemos ajudar. Perfeito. Então, nós temos vários parceiros. Conte com a gente, você, o Flávio, para que a gente possa desenvolver alguns temas aí e contribuir nesse sucesso que é o trabalho de vocês. Ayrton, agora é você mesmo, eu vou sair. Tá, eu vou fazer a Ana Paula Araújo fez uma pergunta aqui para o Eduardo, já tinha uma pergunta para o Flávio, ele já até respondeu no chat aqui. Então, a Ana Paula Araújo perguntou assim, ó, para a produção de hidrogênio verde via hidrólise de água, a água usada tem que ser desmineralizada ou deionizada, e é possível usar a água de reuso para essa produção? Seria um processo mais caro do que a dessalinização? Boa pergunta, é possível usar água de dessalinização, né, da água do mar ou reuso. Reuso, o tratamento é mais barato, contudo, às vezes o projeto fica mais caro porque ele está distante. Se a produção demandar... O Aquapolo tem 18 quilômetros de distância, e aí você já vê que o preço fica parecido com a água de dessalinização. Se você está próximo ao litoral, pode ser que a dessalinização seja melhor. E sobre a especificação da água, os provedores dos equipamentos de eletrólise, eles já acoplam ao sistema um sistema de tratamento de água que você tem que remover realmente bastante, tirar aí cloreto, brometo, tem que desmineralizar por completo a água, não é só dessalinizar. E tem que ter uma água com alta qualidade, porque senão a eletrólise, se tiver presença de cloreto, vai formar cloro. Então, você tem que tirar isso. Os provedores já provêm esse sistema de tratamento. Agora, tem que chegar água até lá. Você teria que levar água de qualidade potável para que, a partir de então, ele faça um pós-tratamento da água potável para poder produzir hidrogênio verde. E aí tem um processo mais refinado que usa, por exemplo, resinas de troca iônica para poder tirar, não basta só membranas, né? Perfeito. E perguntando para os dois, assim, qual que seria o maior desafio hoje que a gente tem para água de reuso? Pensando na cadeia nacional mesmo, o Brasil inteiro, qual seria o desafio que a gente tem? Eu, começando a responder, eu acho que há um desafio ainda de entendimento dessa oportunidade de negócio e aspectos regulatórios, que eu não falo, não é tanto de especificação, é de modelo de negócio e tributação. Você vê que teve um edital de reuso na CESAM, que tinha uma grande empresa interessada, e deu deserto. Mas deu deserto por quê? Não é porque ninguém quer fazer o projeto, é que o modelo de negócio não foi bem desenhado.
ele vai dar certo. Eu tenho certeza que vão trabalhar e vão evoluir, mas eu ainda acho que estamos num processo empresarial de aprendizado sobre esse negócio. Eu acho que o que o Eduardo colocou é bastante importante, ainda mais quando ele falou essa aprendizado empresarial, né? Eu acho que talvez o que falte seja uma articulação realmente entre o empresariado e o poder público no tocante ao estabelecimento de mecanismos de incentivo. Porque hoje, por exemplo, mesmo quando a gente se propõe a elaborar um instrumento legal de regulação da água de reuso, os diferentes interesses, eles, via de regra, eles nem sempre eles vão ao encontro desse objetivo maior, que é o fomento do reuso, né? Então, assim, quando você fica restrito só ao mundo empresarial, ali, capitalista, que todo mundo visa lucro, não tem viabilidade dos projetos, porque você tem uma dificuldade logística tremenda. O custo de implantação de rede é imenso. Se você vai fornecer por caminhão, o custo do frete não tem nenhuma possibilidade de viabilidade. Então, tem que existir um ente que olhe tudo de cima, né? Por isso que a gente insiste muito nessa questão de ter planos diretores, de ter indução de mercado, porque se você deixar só o empresariado sozinho, ele por si só, ele acaba não conseguindo ter pelo menos assim, é o que eu sinto, né, com todos esses anos que a gente tem tentando emplacar projetos de reuso, né, do ponto de vista econômico, financeiro. Então a gente vê que assim, fica naquele mundo empresarial que não consegue encontrar uma saída, um mecanismo de incentivo para que ele possa transpor essa barreira da viabilidade econômica de projetos e que possa, de fato, colocar no papel. Então, a gente só consegue observar isso, por exemplo, o próprio Aquapolo, é um projeto que se Alô? sustentou por conta da parceria com a Sabesp, que é uma empresa pública que se valeu de uma série de mecanismos aí que acabaram possibilitando. E tem que ter esse casamento, né? E hoje eu vejo que a gente está um pouco distante ainda. Tudo está muito setorizado nessa discussão do reuso. Né? Assim, eu acho que a gente precisa integrar mais todos os atores envolvidos e aí sim a gente vai conseguir vislumbrar aí novas perspectivas. Não, perfeito. Esse é o maior desafio, né? Não adianta a indústria, o empresariado querer fazer, mas que nem para ele fazer uma rede, ele vai barrar muito no setor público. É exatamente isso. Vamos supor, eu estou na Bahia, eu sou uma grande indústria e está passando uma corrente de esgoto da concessionária na minha frente. Eu posso chegar lá, conectar e fazer o tratamento por conta própria? Pois é. Aí, de quem é o esgoto? E a outra, a tubulação, aí tudo bem. Eu vou conectar a água bem público, valor econômico, ok. Mas aí essa planta da concessionária desativa essa rede porque ela vai fazer uma ET em outro lugar. Como é que fica isso? Esses projetos são de longo prazo. Você faz uma grande infraestrutura para se pagar com longo prazo. Então, assim, a questão regulatória do negócio é que não está ainda esclarecido, mas vai evoluir. A Copolo deu certo porque tinha Braskem, que era do grupo Odebrecht, com interesse na água, Sabesp, que tinha capacidade de investimento e queria fazer o projeto, e se juntando com a própria Odebrecht Ambiental na época que fez a operação. Então, estava tudo resolvido, porque os atores estavam, mas em outras situações do Brasil, não. Então, a gente precisa concessionária fazer com que os é uma concessionária organizada, com capacidade de investimento, como a Sabesp. Então, tem isso para poder ver. Então, a gente precisa fazer com que esses encontros aconteçam mais, que isso sim vai trazer, né? A gente está com um diamante bruto na mão, né? A gente precisa lapidar isso com todas as mãos, né? As mãos do poder público, privado e até investimentos internacionais, né? Como tem fundo amazônico, podia ter um fundo direcionado a recursos hídricos e que seja muito bem utilizado e bem centrado de forma nacional. Seria maravilhoso. Pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar, nós já estamos a 22 minutos no tempo do outro bloco, e eu pediria a você, Ayrton, que encerrasse e fizesse suas considerações finais. Nós não vamos poder responder as perguntas aí dos colegas, a não ser que a gente anote depois e mande para os colegas responderem.
Quando o painel é bom, acontece isso, né? A gente acaba entrando no horário dos outros. Então, mais uma vez, Ayrton, por favor, encerre, Sim. e nós já vamos passar para o link que já foi deixado aí pela Renata no chat. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Então, já ficou como desafio aceito para o nosso presidente aí da gente voltar a conversar e a gente encabeçar essa questão desse painel e poder lapidar esse diamante e tentar chegar em andar com essa água de rios que é importante. Então, dou por encerrado. Passo a palavra à Patrícia, que vai deslocar aqui a gente para outra sala, mas muito obrigado mesmo, gente, por tudo aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Flávio. Até mais. Eu que agradeço. Antes de vocês saírem da tela, vamos fazer a foto oficial. Vamos lá? Agora sim, vamos encerrar. Obrigada a todos pela participação, parabéns pelas apresentações. Vamos